Oi, gente, tudo bem? Bom, eu queria pedir de primeiro desculpa pela demora, mas essas últimas semanas foram meio caóticas, situação complicada. Semana passada eu não consegui ir para a faculdade por causa das situações do bilhete, né? E eu acho que eu ainda vou ter problema com isso, então eu estava fazendo aquilo de deixar para ir nas aulas em que eu tenho trabalho para apresentar. Então eu peço desculpas por isso, que eu sei que a gente ia marcar um encontro presencial, mas ficou bem difícil. Então, quem quiser pode marcar hoje, que hoje eu vou estar mais cedo na faculdade, que eu tenho uma apresentação para fazer à noite, tá? Mas vamos lá, vamos encerrar esses assuntos logo. Eu tenho mais dois resumos para passar para vocês. Esses resumos eu estou fazendo na aula 9, aula 10, mas eu sei que as aulas de vocês foram diferentes por causa da ordem, né, e do calendário. Mas eu estou fazendo de baseado nas minhas aulas porque eu ainda não tive acesso ao Moodle, então eu passei o semestre inteiro sem acesso ao Moodle. Yeah! E aí eu fiz baseado no que eu tinha. Então vai estar com os resumos das minhas aulas, mas a sequência didática do que foi passado, a sequência dos conteúdos é a mesma, tá? Eu conferi tudo com o professor, é a mesma. E eu vou liberar alguns exercícios para vocês treinarem também. E se tiverem dúvidas, estou aqui. Tô na aula hoje. Durante a minha apresentação eu não falo, mas antes dela, depois dela eu falo. Tá. Então vamos lá. Vamos para o resumo da aula 9, para a gente continuar um pouquinho mais nas substâncias carboniladas 3, da classe 3. Então vamos lá. Agora esse é o resumo da aula 9, como eu disse, substâncias carboniladas 3, da classe 3, continuando nas reações no carbono alfa. Essa é a parte 3 do vídeo. Então, para começar, o que vocês vão ter que começar? Para entender o que a gente vai ver de conteúdo agora, as próximas reações, a gente vai ter que lembrar o que é uma adição nucleofílica em aldeídos e cetonas alfa, beta e saturados. Então, lembrar o quê? Alfa, beta e saturados, por quê? Porque eles têm uma insaturação, a nossa benditinha dupla ligação aqui, entre um carbono alfa e um carbono beta. Opa, deixa eu pôr aqui. Entre o carbono alfa e o carbono beta, aqui, ó, esse carbono beta. Então, essa é a insaturação onde a gente está fazendo as reações acontecerem, certo? Então, a gente vai ter esse ataque nucleofílico nessa situação aqui, nesses carbonos aqui, ó, nesse carbono aqui, alfa, beta e saturados. E aí, a gente tendo isso, a gente vai ter uma opção que pode resultar na adição direta ou na adição conjugada. O que seria adição direta? Adição direta no carbono carbonílico, né, carboxílico, na verdade, que a gente tem aqui do aldeído da cetona, tá vendo? Ó, a inserção do nucleófilo aqui, nesse primeiro carbono. Não foi no carbono da insaturação. Já a gente pode ter também uma adição conjugada. A gente teve a adição de um hidrogênio aqui e o nucleófilo ficou no carbono beta. Então, a gente tem esses dois tipos de adições que podem ocorrer por causa dessa insaturação. Continuando, a gente vai ver uma coisa importante que é, tendo em mente essa insaturação alfa-beta, a gente vai ver a adição de Michael. O que é a adição de Michael aqui? Quando o nucleófilo é um enolato, lembrem, enolato é um enol na forma de íon, certo? Então ele tem uma carga, né? Carga negativa que é dada pelo oxigênio lá. Ele ataca um carbono alfa-beta insaturado. Ele ataca um carbono que é de um aldeído ou de uma cetona. Então, todas essas reações, elas ocorrem no mesmo mecanismo. Então, eu coloquei esse trechinho aqui do livro porque aqui sintetiza e resume essas reações. Então, ó, uma base remove um próton. Próton que a gente lembra o hidrogênio, do carbono alfa. Então, a gente vai tirar o hidrogênio do carbono alfa do carbono no ácido, porque o reagente inicial é um ácido, tá? O enolato é adicionado no carbono beta, então a gente vai ter o enolato depois no carbono beta, de uma substância carbonilada alfa-beta insaturada. E o carbono alfa captura um próton do solvente. Então o que a gente tem de importante aqui? A remoção do próton do carbono alfa, depois a adição do enolato no carbono beta, e por último, a adição de um hidrogênio ou de um próton no carbono alfa. Então, aqui a gente tem justamente a ilustração dessa situação. A gente tem aqui o ácido, certo? Essa é a nossa base que remove o próton daqui do carbono alfa, que é o nosso hidrogênio, certo? Então, ela vai remover aqui. Tirando um desses hidrogênios, a gente vai ter o quê? É a ligação que os elétrons que fazem a ligação com ele ficam livres, eles passam para esse carbono alfa. Logo, ele vira um nucleófilo, certo? Ele vai, então, faz o ataque a um enolato, ó. Esse é o enolato. Aqui não tá com menos, mas tá com os elétrons livres. Então, é a mesma coisa que a gente representar assim, tá? Aqui é o nosso enolato, então ele ataca esse carbono beta, lembrem, ó, é adicionado ao carbono beta. Ele ataca o carbono beta. Por que o carbono beta? Porque se a gente atacar o carbono alfa, na hora que vocês forem ver o produto que vai formar, ele é instável, então essa reação não tende a acontecer. Na verdade, ela ocorre, mas em pouquíssima escala, porque ela é estável, então ela desmonta muito rápido, ela volta para o estado que estava antes muito rápido. Então, o que é mais estável, que normalmente ocorre, é a reação do carbono beta. Então, esse nucleófilo ataca o carbono beta. Essa dupla ligação que ele tem com o carbono alfa
Esses elétrons dela passam para a ligação entre o carbono alfa e o carbono da carbonila. E aí, o que a gente vai ter de produtos daqui, ó? Como a gente teve a adição desse composto nesse carbono, ele ficou aqui embaixo, certo? Ó, os dois oxigênios aqui. E a dupla ligação que eu falei que veio para este lado. Essa dupla ligação, ela também é um nucleófilo, então ela vai protonar, que é o que fala aqui, ó, o carbono alfa captura um próton. Ela vai protonar, porque essa estrutura geralmente não tende, ela é muito estável, ela não tende a ocorrer. Então, ela protona novamente, essa carga negativa do oxigênio vem para estabilizar, né? Porque se ela protonar aqui, ela vai tirar uma ligação com o carbono e não vai formar 4. Então, ela vem para estabilizar aqui novamente. E o produto que a gente tem é esse, ó. Óbvio que a base foi restaurada. Aqui ele colocou com mais a base, gente. Pode colocar para representar, mas não é muito correto, porque a base ela tá agindo aqui como um pouquinho como se fosse mais um catalisador. Mas pode colocar também. Então, ó, a gente restaurou a base e a gente teve a adição dele aqui, ó, no carbono beta. E óbvio, as duplas ligações foram retiradas aqui. Então, essa é a adição de Michael, tá? Onde a gente coloca o enolato no carbono beta. E a gente faz todos esses mecanismos anteriores de liberar espaço na molécula para que ele consiga fazer essa ligação. Então, a gente tem que mexer naqueles elétrons, naqueles elétrons da dupla ligação, da insaturação, para poder fazer essa adição, certo? Continuando. O que é importante também na adição de Michael? Observe que, se os reagentes na reação de Michael também têm um grupo éster, a gente vai ter uma nova condição. Porque os ésteres, lembrem naquela ordem de reatividade, que a gente tem os ácidos carboxílicos, depois tudo mais, os ésteres, eles são menos reativos. Lembra que em certas reações eles precisavam de catalisadores para ocorrer ao ataque nucleofílico? Então, a gente tem certas condições diferentes para ésteres aqui. E aí, se a gente também tem um grupo éster, a base utilizada para remover o próton naquela outra na primeira etapa, ela tem que ser igual ao grupo de saída. Porque se ela não for igual, o que, que vai acontecer? Você tem que lembrar daquilo de bom grupo de saída e mau grupo de saída. Se ela não for igual, se essa base for se ela for um grupo de saída melhor do que o que a gente quer retirar da molécula, né? É ela que vai sair, então a reação não vai ocorrer. O produto vai, ou o reagente vai continuar. Então não vai ter nenhum produto formado, certo? Então a gente tem que ficar atento nessa condição. Assim é realizada a reação porque a base, além de ser capaz de remover o próton alfa, pode reagir com o nucleófilo e atacar o grupo carbonílico do éster. Se o nucleófilo for idêntico ao grupo OR do éster, né, que é o grupo que a gente vai tentar retirar, o ataque nucleofílico no grupo carbonílico não altera o reagente. Então, olha só, aqui tem um belo exemplo. O que ele está dizendo que tem que ser igual? Olha esse éster aqui, olha esse éster aqui, são iguais, certo? Então, para que a gente consiga atacar o carbono aqui, se a gente vai expulsar, se eles forem iguais, ó, ele vai, na hora que a gente, isso aqui é o exemplo das reações anteriores. Ele ataca o carbono da carbonila, a dupla ligação se abre com o oxigênio e depois vai expulsar o grupo. Tá vendo que os grupos são iguais? Então, tanto faz. Aqui não vai ter muita diferença, tanto que essa reação é em equilíbrio. Não vai ter muita diferença. Mas, se a gente for pensar no caso da adição de Michael, o que, que vai acontecer? A gente tem que colocar igual, porque assim a gente não vai alterar o reagente. Se a gente alterar o reagente, a gente não fez uma adição, a gente fez uma substituição. Então, essa ideia aqui é para exemplificar o que, que a gente tem que fazer. Se a gente está tentando fazer uma adição de Michael, que é colocar um composto na molécula, a gente não vai alterar a molécula original, certo? A gente vai adicionar alguma coisa só, mas a estrutura anterior, ela vai ficar. Agora, se a gente usar um grupo éster diferente, que, por exemplo, ele é um grupo de saída é, quer dizer, que ele não é um grupo de saída tão bom, então o que, que vai acontecer? Ele vai se fixar e vai expulsar o grupo que estava anterior na molécula, então o reagente vai ser alterado, a gente não vai ter uma adição, e sim uma substituição. Então, se eu uso o mesmo, porque você sabe que na hora de expulsar um ou outro, tanto faz, é igual, você não vai alterar a molécula original. Agora vamos para a adição aldólica. Outro ponto muito importante, nós vimos a de Michael, agora a aldólica. A aldólica porque ela é de um aldol, ou ela é conhecida como condensação. Essa reação acontece entre duas moléculas de aldeído, né, por isso aldólica, ou duas moléculas de cetona. Então, o que a gente tem que ter em mente para pensar? O que é uma condensação de início? É perca de água ou uma desidratação. Ou seja, vai eliminar o OH dela, oxigênio, hidrogênio, e no final um dos produtos que a gente vai formar vai ser água. Ocorre quando há presença de ácido ou base com aquecimento em aldóis. Então, aqui tem um exemplo. Ó. O que a gente tem que olhar aqui que é importante? Um nucleófilo e um eletrófilo. Aqui a gente tem um aldeído, desculpa, uma cetona, certo? E a gente tem aqueles elétrons livres aqui no carbono alfa.
Esses elétrons funcionam como um nucleófilo que atacam o carbono da carbonila. E aí a gente tem aquele processo que a gente já está acostumado, ataca o carbono, abre a dupla ligação e tudo mais, então a gente consegue fazer esse ataque. Na primeira etapa da adição andólica, uma base remove um próton alfa. Então, antes da gente ter esses elétrons livres, lembra que eles não estão aqui de primeira, tá tendo uma dupla ligação. Então, a gente tem que tirar um hidrogênio daqui, que é essa remoção de próton, para fazer que esses elétrons fiquem livres, de uma substância carbonilada, criando um enolato. O enolato se adiciona ao carbono carbonílico da segunda molécula. Ó. Esse é o nosso enolato, se adicionando ao carbono carbonílico da substância carbonilada, e o oxigênio resultante, carregado negativamente, é protonado pelo solvente. Então, a gente vai ter o oxigênio daqui. Agora, vamos ver isso. Esse é o mecanismo da adição aldólica. Ó. A base vem, que fala lá, que é o que resume lá, ela retira esse próton aqui, ela retira um desses hidrogênios, certo? Retirou, liberou elétrons para a gente poder transformar em nucleófilo, ele ataca aqui o nosso enolato, que é o carbono da carbonila, nós temos o processo que vocês já estão acostumados, fazendo esse ataque, ó, ela se adicionou aqui, certo? Aí o que a gente tem, ó? Nessa reação a gente tem que ter água e uma base novamente, para que a gente consiga fazer o quê? Estão vendo que tem o enolato aqui? Lembra que ele fala anterior que ele protona esse oxigênio? Então ele protonou o oxigênio. E aí essa carga negativa sumiu, né? Protonou, tá aqui o beta-hidroxialdeído. Então, ó, a gente tem essa situação e é o que vai ocorrer. E aqui que é importante vocês pensarem, por exemplo, as cetonas, elas são menos suscetíveis a ataque nucleofílico do que os aldeídos, porque elas são menos reativas. Por isso, a adição aldólica ocorre mais lentamente em cetonas, tá? Se a professora às vezes pode perguntar alguma questão dissertativa na prova. Então, esse pode ser um ponto que ela pergunte, né? A alta reatividade relativa dos aldeídos em reações de adição aldólica competitivas é responsável pelos baixos rendimentos dos produtos de alfa-alquilação. Então, aqui tem um outro exemplo, ó. Esse foi um exemplo da adição aldólica com aldeídos, certo? Então, tem as etapas que foram descritas no slide anterior, e aqui é o exemplo com uma acetona. Elas ocorrem mais lentamente, mas ó, é o mesmo mecanismo, basicamente. Vem, tira o hidrogênio, aí fica aqueles oxigênio, elétrons livres, eles fazem um ataque aqui, ó, a água para poder protonar isso aqui novamente, pronto. Um detalhe que eu coloquei aqui engraçado é que essa adição aldólica, ela não vai ocorrer assim, tipo, é só adição aldólica de aldeído ou só de cetona. Ela pode ocorrer numa mesma molécula, os dois mecanismos. Então, ela pode ter uma adição aldólica, tanto de começar com adição aldólica de aldeído e depois terminar com uma adição aldólica de acetona, tá? Então, tem essa reação mista também. E para terminar, a adição aldólica mista, o produto terá o dobro de carbono dos reagentes. Por quê? Porque, obviamente, você adicionou duas vezes, né? Então, você vai contar lá, o reagente inicial vai ter, sei lá, 3 carbonos, no caso das cetonas. Ele vai terminar com quanto? No mínimo 6, certo? Por quê? Se você está adicionando ali, né, uma adição aldólica que você está adicionando, então sempre vai ter que contar o dobro. Então é uma forma de vocês verificarem se na hora que vocês fizeram o mecanismo e chegaram no produto final, se o produto que vocês fizeram está correto ou não. Vocês contam os carbonos. Outro ponto interessante é, somente um produto será formado se uma das substâncias carboniladas não tiver um hidrogênio alfa. Então assim, ó, se só uma das substâncias, lembra quando você vai fazer o ataque, você tem lá o carbono alfa aqui. Aqui vocês já sabem, CO, aqui vou colocar um R. Vocês têm aqui o carbono, o hidrogênio alfa, né? Hidrogênio alfa é um dos hidrogênios que estão aqui. Se tiver só uma dessa, o produto que vai ser formado, ele vai formar só um. Se tiver mais de um hidrogênio aqui, pode ocorrer mais um ataque, pode ocorrer mais uma adição, que, por exemplo, seria na adição mista. Então, a gente pode ter essa situação. E, por último, de início, um produto aldólico pode ser obtido se LDA, lembre que já foi passado sobre LDA para vocês, for usado para desprotonar uma das substâncias carboniladas. Então, como que você pode fazer? Você pode ter uma adição aldólica no final, né? Você pode ter a formação de um aldol no final, mas não começar inicialmente com esse mecanismo. É isso que está dizendo aqui. Você pode usar o LDA para desprotonar, para justamente tirar um hidrogênio daqui, e aí depois seguir pelo mecanismo da adição aldólica. É isso que tá sendo dito nessa aula. Então, lembre desse ponto, porque às vezes vocês vão identificar que na reação tem lá LDA. Aí vocês acham que é aquela reação que a gente está usando o LDA que foi passado nas outras aulas, e não, no final pode ser uma adição aldólica. E como vocês vão perceber isso? Quando vocês verem que o que vocês têm para adicionar na molécula, para fazer o ataque nucleofílico, é uma acetona ou um aldeído, tudo bem? E agora vamos lá.
Outra reação que a gente tem que pensar aqui, agora a condensação de Claisen. Lembra que a condensação é perca de água, ou juntamente, às vezes você pode entender também como você tornar a molécula mais densa. E aí, o que seria torná-la mais densa? Poderia, tipo, fazer um anel, por exemplo. Então, o que é a condensação de Claisen? A condensação de Claisen, ela ocorre quando é uma condensação de duas moléculas de éster, e seu produto é um beta-cetoéster. Esse é o mecanismo que tem, tá? Então, aqui, ó, a gente tem um éster, como a gente tem um éster, a função éster aqui. Aí, aqui, na condensação de Claisen, vem aquilo que a gente viu anterior, de que a base, o nucleófilo que a gente vai usar tem que ser igual ao que a gente vai usar de grupo de saída. Olha, a estrutura que tá aqui e a estrutura que tá aqui, então são iguais. Então, a gente vai ter o quê? Vai ter a desprotonação do carbono alfa por esse éster, certo? E a gente tem aqui mostrando certinho o que vai... Essas etapas vocês podem fazer direto, vocês podem fazer assim, bem especificadinho, ou fazer direto já colocando os elétrons aqui, né, que é essa parte aqui. Só que tem que mostrar o ataque nucleofílico a esse hidrogênio. Depois tem os elétrons livres, ele vira um nucleófilo, ele vai atacar outra molécula. Aqui, ó. Prestem atenção. Esta molécula, esse éster, é idêntico a esse éster, certo? Olha a quantidade de carbonos, 1, 2, 3, 4, aqui também tem 4, certinho. Aqui está mostrando o que você formou, porque a partir do momento que você ataca esse próton, você coloca o hidrogênio aqui, então você tem o éster saindo, certo? Feito isso, você, com esses elétrons aqui, no nucleófilo, ele vai fazer o ataque no carbono da carbonila agora, não é mais no alfabeto saturado da carbonila. E aí a gente vai ter aquele processo, ó, a gente adicionou ele aqui, ficou ele de um lado, ele do outro, e a gente tem duas situações aqui. Como a gente tem esse éster aqui novamente, olha, reparem que ele também é igual ao éster que a gente usou no início. Na hora que o oxigênio for restaurado pela ligação dele, ele vai expulsar esse grupo éster. Como a gente fez a adição do mesmo grupo, não vai alterar o reagente inicial, então a gente vai conseguir fazer a adição. Essa reação está em equilíbrio, então lembre que dependendo de alterar a condição, ela pode voltar. E aí a gente tem o quê? Ó, essa situação. Esse é o produto formado, ó, e claro, com a saída do nosso éster aqui, certo? Então, ó, ele tá tanto no começo quanto no final. Não esqueçam desse detalhe, é importante colocar, tudo bem? Que vocês têm que tirar isso. Se não houver a formação desse produto no final, tem alguma coisa erradinha na síntese de vocês, tá bom? Então, vocês viram aqui, ó, adicionou, e aí ficou, ó, a gente tinha o quê? 1, 2, 3, 4 carbonos mais 4 carbonos. Então, a gente tem agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Desculpa. 4, 7 carbonos, certo? Por que que a gente tem 7? A gente tinha 4 mais 4, mas a gente tirou um que saiu aqui, ó, no éster. Então, a gente tem 7 carbonos. Era uma forma que eu usava para conferir se a síntese que eu fiz estava certa. Eu contava com a quantidade de carbonos. E aí, um ponto importante, ó. Novamente, aquilo que eu falei, a base utilizada tem que corresponder ao grupo de saída do éster, senão o nucleófilo destrói a molécula. Isso de destruir é porque se você usar um diferente, o nucleófilo que vai fazer o ataque, ele vai alterar o reagente inicial e aí ele não vai favorecer a condensação de Claisen, ele vai fazer uma outra reação e vai quebrar a molécula em outro lugar. Então, é essa a ideia de destruir a molécula, tá? Então, não esqueçam disso. Quando for reação que tiver éster, quando for a condensação de duas moléculas de éster, a nossa condensação de Claisen, bota na cabeça. A condensação de Claisen é para ésteres. Quando for para isso, tem que usar o grupo de saída, o nucleófilo, tem que ser o mesmo do grupo de saída da molécula, beleza? Então, continuando, depois que a gente faz aquele ataque nucleofílico, a condensação de Claisen, ela se diferencia da audição adórica nos mecanismos. Então, por que eu coloquei esses slides? Porque, se vocês forem estudar as duas, elas inicialmente são muito iguais. Então, dá para você começar estudando da mesma forma e depois identificar o que as diferencia. Então, o que as diferencia? Aqui tem um exemplo das duas reações. Então, ó, a reação da condensação de Claisen gera dois produtos, certo? Para aumentar a formação do produto desejável. É interessante remover um próton do beta-cetoéster. Então, vamos olhar aqui, ó. O que tem de diferente na condensação de Claisen da sucção aldólica? Reparem aqui, ó. Quando a gente está na condensação de Claisen, a gente tem o oxigênio com a carga negativa, que vai restaurar a dupla e vai expulsar o nosso éster, que é o mesmo do grupo que a gente usou como nucleófilo inicialmente. Então, a gente vai ter no final a formação dessa dupla ligação com o oxigênio, né? E depois uma nova carbonila, e depois o grupo éster restaurado. Quando a gente tem a adição aldólica, a gente tem um processo diferente. A gente não vai ter essa expulsão do éster. A gente vai ter simplesmente uma protonação. Então, ó, na condensação de Claisen, a gente tem a formação de uma ligação pi pela expulsão do grupo éster, certo? Então, o que que vocês têm que lembrar? Na condensação de Claisen, a gente vai formar uma dupla ligação com o oxigênio e expulsar um éster.
na adição adólica, a gente vai só protonar o oxigênio, que é bem mais prático. Então, a gente vai colocar água, certo? Ó, e aí a diferença dessas reações. Na de Claisen, a gente tem uma reação reversível, na adição adólica, a gente tem uma reação irreversível, porque hidratação e desidratação são irreversíveis. E aí a gente vai o quê? Vai hidratar essa molécula para colocar esse hidrogênio aqui e ó, pronto, formou hidroxila. Então, essas são as diferenças. Aí os produtos vão diferenciar justamente nisso, eles vão expulsar, no caso da adição adólica, uma hidroxila e vai formar uma hidroxila, certo? No caso da condensação de Claisen, eles vão expulsar um éster e formar uma dupla ligação com oxigênio, que é uma carbonila. Então, fiquem atentos desses dois pontos. O mecanismo inicialmente é igual, mas diferencia quando chega nesse momento da reação. E mais um pouquinho que a gente tem. Essas reações mistas, lembrem que se a gente for ocorrer aqui, ó, se a gente tem a condensação de Claisen mista, a gente vai ter 2 vezes essa situação aqui, entendeu? Então, se a gente tem a mista, elas ocorrem com moléculas diferentes do mesmo grupo. Então, a gente vai ter uma situação em que a gente, por exemplo, vai ter uma adição mista de acetona, depois de aldeído, e a gente vai ter que lembrar que, na hora que a gente for fazer com aldeído, vai ter que olhar o grupo que a gente vai expulsar. Acetona, a mesma coisa. E outro que é importante, lembre que o número de carbonos pode dobrar em moléculas iguais e haver fechamento de anel em ambas. Então, o que a gente vai importar? Uma condensação de Claisen, muitas vezes, ela vai ser para formar anel. Então, sei lá, a gente está com uma estrutura aberta assim, mais ou menos. E aí a gente vai fazer essa condensação de Claisen. Vocês viram que lá vai entrar para restabelecer a dupla ligação e depois vai expulsar um grupo. Na hora que expulsar um grupo, a gente pode simplesmente fechar. Vamos supor que a gente expulsa daqui, a gente pode simplesmente fechar essa ligação aqui. Então, lembrem que isso forma muito anel. E a professora geralmente cobra bastante formação de anel. É mais difícil, mas uma dica que eu dou é: contem os carbonos. Ah, inicialmente eu tinha tantos carbonos. Acabou saindo um no meu grupo de saída, então eu vou ficar com um a menos. Contem os carbonos, que é importante, tá? Eu desenvolvi um mecanismo também quando eu fazia para não perder o fio da meada e tudo mais. Eu virava a molécula de uma forma que eu conseguia entender melhor, tá? Então, usem o que for mais fácil para vocês nessa parte. Tentem visualizar a molécula em 3D, acho que fica mais fácil. É dificinho, mas é um exercício bem interessante. Então, no momento, é só isso, tá? Esse é o resuminho da aula 9. Então, a gente viu o quê? A gente viu a adição aldólica, deixa eu só confirmar aqui, a gente viu a adição de Michael, desculpa, a adição aldólica, certo? E, por último, importante, a condensação de Claisen. Então, a adição de Michael, vocês têm que lembrar que a gente está adicionando um enolato, certo? Então, lembrem que é um enolato, um enol. Na adição aldólica, a gente vai adicionar aldeídos e cetonas. Aí, lembrem da diferença dela para condensação de Claisen, que na adição aldólica a gente vai ter a protonação do oxigênio e a expulsão de uma hidroxila, certo? Porque a gente tem uma hidratação, então a gente tira um hidrogênio da água e fica uma hidroxila. E na condensação de Claisen, a gente trabalha com ésteres. Então, a gente vai trabalhar com ésteres, o grupo que você vai fazer o ataque tem que ser um éster igual ao grupo de saída que você quer. E a diferença dele para adição aldólica é que no momento em que a gente que a gente chega naquele, vamos dizer, numa situação em que a gente tem a restauração da dupla ligação do oxigênio, a gente forma a dupla e expulsa o éster, o mesmo grupo que a gente colocou de início, tá? Para não alterar o reagente final. Então, é isso daí, eu espero que tenha ajudado. Vamos lá, gente. Sorte nessa prova, todo mundo passando esse ano, hein? Me deem orgulho.